Bom dia a todos. Vamos dar uns minutinhos aqui para ver quem mais vai entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Obrigado, Antônia, por informar. Só mais um minutinho e a gente já começa, tá? Bom, gente, vamos lá. Quem for entrando vai pegando aí o andar da carruagem. Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Leonardo, sou coordenador do time de SMB aqui da VEG, tá? Já estou aqui na PPI Multitask, aqui VEG, né? Vocês vão entender um pouquinho sobre essa nomenclatura um pouco mais para frente. Já estou aqui há 18 anos. Eu fui consultor, então implantei projetos nos mais diversos segmentos aí que vocês possam imaginar ao longo da minha carreira como consultor. E nos últimos 10 anos aí, 12 anos, eu estou na área de vendas aqui da VEG, tá? Eu estou vendo aqui alguns participantes, inclusive tem participantes aqui hoje, igual o caso do Fernando, o Kina, que eu vou estar na MIBEA logo mais, daqui umas 3 horas eu chego por aí, Fernando, tá? Bom, vamos lá, gente, vamos começar aqui, ó. Deixa eu começar contando um pouquinho da nossa história, né? Dessa jornada até da PPI com a TOTS, essa parceria, até chegar no Grupo VEG, né? Então a PPI iniciou sua jornada lá em 88, né? Ocorreu ali a fundação da PPI com DNA de planejamento, produtividade e informática, não por isso do nome, né? Então lá em 88 a PPI ela já buscava levar informática para o chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Então já faz bastante tempo que a gente está nessa jornada, né, de tecnologia para manufatura, de digitalização para manufatura. Então a gente está há muito tempo já nesse caminho, né? Em 92 ali, né, houve a fundação, né, da Multitask Automação,
que é uma empresa integradora, né? Uma empresa especialista ali na parte de comunicação com PLC de máquina, programar CLP, software supervisório, né? Historiar variáveis. Então, lá em 92, ocorreu a fundação da Multitask Automação, né? Essas empresas se encontraram ali em 2000 e houve a fusão, então, da PPI Multitask, né, com a automação ali, né? Então, aí virou a PPI Multitask, né? A primeira empresa ali realmente multidisciplinar que uniu as duas histórias, né? De uma que começou lá em 88, da outra em 92, então houve essa fusão aí dessas duas empresas, né? Criando assim o produto que a gente vai demonstrar aqui hoje, que vocês vão conhecer, né? Que é o PC Factory, né? No mundo TOTOS, conhecido como TOTOS Mass, né? Então, lá em 2000, a PPI, então, teve essa união aí dessas duas empresas. A TOTOS, né, a maior empresa de tecnologia no Brasil que nós temos hoje, né, dispensa apresentação, ela já vinha aí olhando para esse mercado de manufatura, olhando para essa solução de MES, né? O MES é uma terminologia que surgiu lá nos anos 90, depois eu posso até me aprofundar aí numa outra oportunidade com vocês. Mas em 2015, então, deu-se início à parceria da PPI Multitask, né, com a TOTOS. Então, hoje, a TOTOS comercializa a nossa solução de MES como sendo a solução deles, né, integrado aos grandes RPs deles, né, Proteus, Datasul e Logix. Então, mais para frente aqui hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessa integração também, tá? Em 2019 surge então a VEG, né, com a aquisição aí da PPI Multitask, completando o nosso portfólio de solução aí, né, já que a gente acaba entrando dentro ali da VEG Digital, né, e nos tornando aí uma integradora das tecnologias 4.0, inclusive do grupo. Legal? Em 2023 houve o lançamento da versão aí do TOTOS Mass, né, que vocês vão conhecer hoje. Então a gente vai passar por todo esse produto aí ali rapidamente com o Henrique, que vai nos ajudar. Legal? Falando um pouquinho da VEG, a VEG que se tornou aí recentemente uma estrela nas nossas bolsas de ações, né? Então a VEG dispensa apresentação. Então é uma empresa aí com uma receita líquida aí de 38 bilhões, né? Em 2024, vamos dizer, né? Vamos falar assim. É uma empresa multinacional brasileira que nasceu ali no norte de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul ali, né? Com um valor de mercado hoje de 221 bilhões, né? Aí só para meio de informação, a VEG se tornou a maior planta, a VEG tem, né, a maior planta industrial de motores de baixa tensão no mundo, né? Com 1 milhão de metros quadrados ali em Jaraguá do Sul, tá? A VEG conta hoje no mundo com 47 mil colaboradores, 4.700 engenheiros, então a VEG está o tempo todo investindo em novas tecnologias, em desenvolvimento, né, dos seus produtos. 76 mil motores produzidos por dia, isso é um número bem, né, bem significante aqui para nós, né? 66 Parque Fabris, está presente aí em 18 países, 5 continentes, né? Com essa distribuição em mais de 120 países aí, a gente tem distribuidores, né, vendendo esses produtos VEG, né? A gente brinca que, aqui internamente, a gente brinca que a chegada da VEG, né, nos trouxe um playground. Playground porque, assim, né, a VEG é uma empresa muito verticalizada, né? Então, uma empresa que tem fundição, estamparia, tintas, injeção, né, de plástico, e entre outros segmentos. Então, hoje a gente consegue ter, né, a capacidade de testar dentro do nosso parquinho aqui, né, de diversão, vamos brincar assim, o nosso roadmap de lançamento de novas funcionalidades, novas versões aí de produto. Legal? Então, essa é a VEG aí. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o MES na indústria 4.0, né? Que é uma coisa que está muito tá efervescente, vamos dizer assim, o mercado. Né? Eu gosto muito desse slide, desse paper aqui, do índice de maturidade da indústria 4.0, que a Catec nos traz. A Catec, para quem não sabe, não conhece, tá?
Vocês podem depois até dar um Google e pesquisar um pouco mais, mas a Catec é uma academia de ciência e engenharia alemã, tá? É uma instituição que desenvolveu o modelo de maturidade da indústria 4.0, né? Com uma abordagem, vamos dizer assim, estruturada, que visa ali promover o conhecimento e a adoção dos princípios da indústria, né? 4.0 nas empresas, né? Então ela lançou esse paper aí, eu gosto muito dele, né? Que fala um pouquinho ali para nós ali como que está esse índice de maturidade, né? Então lá nos primórdios ali, né? Ali nos anos 90, os anos, né? Quando a PPI nasceu ali, a gente já fazia essa parte de comunicação, de computabilização, né, do CLP, do CNC, do SCADA, né? Então, antes da indústria 4.0 propriamente dita, as empresas já praticavam isso, né? E aí essa conectividade, né, o que o RP traz, o que o MES traz ali, então a gente já, de certa forma, já fazia isso, né? Chega então a indústria 4.0 para nos trazer um complemento ao que a gente já fazia na 3.0, né? Trazendo mais sensores, trazendo mais soluções de IoT, mais hardware de IoT, né? Então, poxa, você imagina colocar um equipamento para acompanhar ali a vibração do motor elétrico, né? Por exemplo. Então, a indústria 4.0 nos traz isso, nos dando mais visibilidade, né? Com isso, a gente consegue, então, trabalhar nas questões aqui de Big Data, correlações, né? Dar mais transparência, né? Aqui a gente traz também a questão da IA, né? A IA nos ajudando nessas transparências, nessa captação aí de mais sensores, né? Que hoje a gente já tem, né? E a gente começa, então, aí sim ter uma base para caminhar para o aprendizado da máquina, né? O machine learning, né? E trabalhar com sistemas ali de cyberfísico, vamos dizer assim. Então, aqui foi só uma explanação para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse índice da maturidade da indústria 4.0, né? Que a gente acaba se baseando, né? E entender também o que a indústria 4.0 pode nos proporcionar aí, né? Junto com as soluções de MES que a gente vai apresentar para vocês, tá? Essa mesma empresa que faz essas análises e aí aqui é só para a gente pegar um gancho, né? Para vocês verem aqui uma pesquisa de maturidade, né? A gente olha aqui, ó, e essa mesma empresa, assim, quando a gente olha essa pesquisa, como que a gente analisa ela, né? Ela fez antes, vamos lá, vamos lembrando que é um pouco antes desse boom do chat GPT, né? Essa pesquisa foi realizada um pouco antes ali pelo Maturity Center, o centro que faz uma pesquisa nas indústrias aí, então pegou a indústria do mundo todo, trouxe essa pesquisa, né? Claro que isso vai mudar, né? Talvez a próxima pesquisa nos traga um posicionamento diferente, né? Mas vamos olhar com base nisso aqui, ó. No mundo todo, eles avaliaram pesquisas, né? Essas soluções, né? Esse nível aí de transparência, essas maturidades que as empresas têm. Então, 16% ainda tem um grau de automação, ainda estão buscando executar, né? Aqui estão fazendo ainda projetos assim muito endereçados à automação, né, nos seus processos. Mas olha onde está 80% dessas empresas, né? Elas estão tirando o papel do chão de fábrica com o MES, estão digitalizando os papéis do chão de fábrica. E tem aqui já empresas ali que já estão fazendo ali a parte da visibilidade ali, estão ali em 4%, né? Então, hoje, nós estamos aqui muito concentrados, né? O nosso, principalmente o nosso parque, né, Fabril aqui nacional, nós estamos muito concentrados em iniciativa de digitalização. Então, tem muita empresa procurando soluções de MES para digitalizar o seu som de fábrica, tirar de fato a sua ordem de produção impressa, os seus formulários ali, né, que são preenchidos pelos operadores, né? Então, as soluções de MES assim estão em bastante evidência, né? E quando a gente. Aqui são só alguns benefícios, depois a gente pode se aprofundar aqui num outro momento, mas aqui essa mesma empresa traz o seguinte, né? Baseado na coleta das informações, quando as empresas se dedicam, né,
as soluções dessas, as soluções como essa de MES, né, elas conseguem obter alguns ganhos aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, redução de 39% nas paradas, nas quebras de máquina, nas paradas não identificadas, por exemplo, parte de manutenção 6%. Então, quando você se dedica a usar a ferramenta para o seu dia a dia, para trazer isso de uma forma bem feita, né, você consegue obter ótimos resultados, né? E aí, trazendo um conceito de MES, né, por que os clientes também procuram isso, como a gente tem muita gente aqui também que acompanha o webinar também, está ligado à área de TI, talvez não conheça. Tem um dos indicadores mais utilizados pelas empresas aí, mundialmente falando, que é o OE, que é a Eficiência Global de Equipamento. Então, o que ele trata, né? Ele considera que quando você compra um equipamento, você tem ele disponível ali 24 horas por dia, 365 dias no ano. A gente sabe que não é bem isso, né? O pessoal que está aqui, que tem aí, está na área de manutenção, por exemplo, sabe que não é bem isso, né? Desse equipamento, dessas máquinas, a gente precisa descontar ali o tempo fora de turno. Não sobra o tempo operacional. Do tempo operacional tem as paradas planejadas, né? Manutenção preventiva, né? De repente, um horário de refeição, né? Alguma coisa assim. A gente precisa descontar isso, sobra o nosso tempo trabalhado. Desse tempo trabalhado tem as paradas não planejadas, que aqui, de fato, são as paradas que a gente não havia previsto, né? De elas ocorrerem. Então, é uma queda de energia, uma quebra de algum equipamento, né? E aí não sobra o nosso tempo produtivo bruto. Tem as perdas por variáveis, né, de velocidade. Então, a máquina era para produzir numa velocidade X, ela está produzindo abaixo daqui, então a gente precisa também descontar isso, né? Isso aqui está muito também relacionado à questão da engenharia, né, que a gente também pode entrar nesse tema aqui. Tem também o tempo que a gente precisa descontar do que a gente consumiu dos nossos equipamentos para produzir uma peça que não foi boa, para retrabalhar, então isso também precisa ser impactado dentro desse indicador, né? E aí vai gerar, então, a qualidade, a performance, um multiplicado por outro, vai gerar o nosso, então, conhecido OEE, né? Então, vocês percebam que é um indicador que as indústrias utilizam, né? Hoje, nós temos aí nas indústrias um número médio de 60% de OE, né? Enquanto o padrão de classe mundial que as empresas buscam atingir está na casa dos 85%, né? Então, o TOTUS MES ele vem auxiliar vocês, né? Nessa busca, dessa melhoria, né? Dessa marca de 85%. A gente sabe que tem alguns segmentos que consegue atingir um pouco, né, mais do que 60%, mas na média a gente está dentro disso, tá? Falando um pouquinho da jornada, né, diagnosticando aí e apoiando essa maturidade hoje, é muito comum a gente ver diversos tipos de maturidade nas empresas quando a gente visita, né? Então, você tem empresas que estão aí no processo de nível 1 de maturidade, né? Estão iniciando, de fato, essa maturidade, né? Fazendo gestão. A gestão é geralmente reativa e pouco estruturada, então, né, no dia a dia, quando alguém procura, né? Então, aciona manutenção, grito ali na fábrica, poxa, vem cá, vamos lá. Então, é uma gestão mais, assim, reativa, vamos dizer assim, né? Tem empresas que estão no nível de maturidade aqui, no nível 2, né, em desenvolvimento, que é uma gestão já começa a adotar algumas práticas mais estruturadas, já começa a olhar para esse tipo de solução de MES com outros olhos, né? Tem empresas aí que já estão no nível de maturidade um pouco maior, que é o nível 3, né, com gestão de processos mais formais e padronizados em suas operações, né? O nível 4 já é um nível já bem acima, né, do que a gente costuma encontrar, onde a gestão altamente integrada, com processos bem definidos, uma cultura de melhoria contínua. Então, você tem times de melhoria contínua que estão dedicados a fazer, né, essas boas práticas de gestão de manufatura, trabalham com Lean, TPM, essas questões de Kaizen, né? E aí tem o nível 5, que aí é um nível onde todo mundo busca chegar ali, que é a gestão adaptativa orientada para resultados, né? Então, a liderança em inovação e eficiência, aprendizagem oracional, e valoriza e busca essa valorização e torna-se referência em suas indústrias, né? Então, são empresas que, de fato, ao longo do tempo da sua jornada, investiram ali bastante
trabalho e horas de se dedicando a evoluir nesse nível de maturidade. Então, é um processo, de fato, de evangelização diária, sabe? Para você conseguir atingir esse nível de maturidade aqui que algumas empresas conseguem chegar, né? E para isso, a gente consegue apoiar, a TOTUS tem soluções, desde pequena, média até grande empresas, né? Empresas que começam ali, dão os primeiros passos na utilização do software de MES, né? Então a gente tem a solução do MES Lite ali que trata bem essa inicialização, começa pequeno, começa em uma, duas máquinas, vai evoluindo, vai fazer um rollout para as outras máquinas, vai te apoiando a ganhar casca, a ganhar corpo, né? Apoiando nessa mudança de cultura diariamente, para depois sim você evoluir aí nesse nível de maturidade com outras soluções. Então o MES Lite é uma solução nova, né, de uma categoria de manufatura, que tem o objetivo principal de promover a visibilidade online da produção, te dá informação em tempo real, de uma forma simples, rápida e eficiente, tá? E nós também temos o MES 4.0, que é o nosso carro-chefe, né, que hoje a gente comercializa, que aí já tem, aí ele busca atingir as empresas que têm um nível de maturidade um pouco maior, né? Vocês vão conhecer tudo que ele pode fazer ali um pouco mais adiante. Legal, gente? Falando um pouquinho dessa jornada, né? Quando a gente fala do nosso MES, aqui está aqui a gente resume nesse slide o que é a nossa alma, né? O que é o TOTUS MES propriamente dito. Então, o que a gente busca, né? Inicialmente, integrar o RP a máquinas e processos, né? Seja ele com apontamento manual, seja ele integrado de forma sensorizada, mas a gente busca isso, integrar o RP às minhas máquinas e processos, dando essas informações em tempo real, né, de modo online, educando a nossa manufatura, educando os nossos operadores a se tornarem mais proativos, né, mais participativos, mais responsáveis por aquelas informações que estão sendo coletadas, né. Então, tipicamente a gente inicia a nossa jornada pelo pilar de produção, né. É o TOTUS MES integrado ao RP, pegando essas informações do RP de cabeçalho de ordem, itens, o roteiro de produção, os tempos padrões, as listas de materiais, quando o projeto endereça esse tipo de iniciativa, ou seja, eu pegando toda essa engenharia, né, e publicando isso para o operador, né? O PCP tem a capacidade de publicar isso. Então o PCP não precisa mais realizar uma impressão de uma ordem de produção, porque o TOTUS MES te dá essa possibilidade de você criar uma fila de ordem, né? Poxa, naquela máquina 1 vai rodar a máquina A, B, C, naquela máquina 1 vai rodar a ordem A, B e C, naquela máquina 2 vai rodar a D, E e F e assim por diante. Então, o TOTUS MES consegue publicar isso. O operador, na hora que ele chega na máquina, ele dá início na ordem de produção, ele já tem uma sequência pré-definida, que foi já avaliada pelo PCP, né? E aí começa então o TOTUS MES a monitorar isso em tempo real através de um sensor de máquina, né? Que está mandando o pulso para o TOTUS MES, a gente está, né, capturando esses sinais de máquina, e estamos ali realizando toda a gestão da disponibilidade de máquina, da performance, da eficiência, né? De tudo isso que a máquina tem a nos oferecer ali inicialmente, né, controlando apontamento de refúgio, apontamento de retrabalho, né, que são as perdas ali, com a obrigatoriedade de justificar o motivo dessas perdas também, para a gente poder também começar os trabalhos ali, né, de melhoria contínua, para trabalhar para que aquilo não ocorra, né. Aqui também a gente também tem as iniciativas de cadeia de ajuda, por exemplo, né, onde a máquina parada por determinada quantidade de tempo ali, eu já disparo um alerta para aquela máquina, para aquele grupo de usuários atender aquela ocorrência. Então, dispara alarme lá para a área da qualidade, quando eu tenho uma parada atrelada à qualidade, eu disparo alarme para o time de manutenção, quando eu tenho que acionar a manutenção. Então, esses alarmes são todos automatizados. O operador também consegue criar alguns alarmes autônomos para acionar áreas de apoio, né, engenharia, ou de repente almoxarifado, até a própria manutenção. Então, o operador também consegue criar esse tipo de coisa. A gente tem também a publicação eletrônica de documento dentro do pilar de produção, né?
que também visa a substituição ali dessas ordens de produção, desses desenhos técnicos que normalmente são entregues ao operador, né, quando a ordem de produção é aberta. Então a gente substitui a ordem de produção impressa, a gente substitui aqueles desenhos técnicos, né, que são impressos também aqui no pilar de produção. Então vocês vejam que o pilar de produção, o início da jornada já me dá muita coisa. A gente até brinca, né? Aqui que o pilar de produção nos ajuda a cortar muito capim grosso, a trabalhar nessas frentes inicialmente. Legal? O TOTUS MES também é capaz de te apoiar também em toda a movimentação de materiais. Então, o TOTUS MES é capaz também de te apoiar na sua gestão do seu IP, vamos dizer assim, né? Então, o TOTUS MES também se integra ao ERP para trazer essas informações de lote, número de série, tudo isso que a gente pode obter do ERP, né? E devolve essas movimentações de consumo real, de reporte de produção lá para o ERP. Mas vocês imaginam assim, ó, toda a movimentação do que eu consumo, do que eu reporto, do que eu transfiro, do que eu consumo ali, né? Eu consigo controlar em tempo real toda essa movimentação, né? Então, toda essa logística industrial que acontece diariamente, que a gente consegue fazer isso trazendo rastreabilidade para o meu processo ali, né? A gente também consegue. Funcionalidades como balanço de materiais. Então, poxa, você imagine acompanhar em tempo real a minha produção. Eu consumi 100, reportei 90, né? A minha conta não fechou, o operador precisa justificar para mim em tempo real essa diferença, né? Se ela é uma devolução, o TOTUS MES já consegue identificar essa devolução, o TOTUS MES consegue se integrar uma balança para saber se aquela devolução de 10, né? Aquela diferencinha de 10 também se está correto ou não, se ela tem, né, realmente 10 ou não ali. Então, o TOTUS MES também apoia nessas iniciativas de movimentação de materiais. Isso nos traz ganhos, né, redução de inventário, né, redução de estoque ali, esses ajustes, nos traz a curaça de informação que serão disponibilizadas para o bloco K, tudo nesse pilar de materiais aqui também, nos apoiando ao longo dessa jornada. O pilar de qualidade também faz parte do TOTUS MES, né? Então, o TOTUS MES também tem uma veia da qualidade, que inicialmente também pode apoiar o nosso processo de digitalização, né? Junto com o pilar de produção, por exemplo. Então, aqueles formulários de inspeção que a gente hoje preenche na mão, né? Aquelas inspeções que o operador faz para fazer medida de diâmetro, né, de um furo ou de uma porosidade de uma determinada peça que ele preenche na mão. O pilar de qualidade também nos ajuda a substituir esses formulários, mas o pilar de qualidade também do TOTUS MES, ele é um controle estatístico de processo de fato, é uma ferramenta também especialista, vai me gerar ali o CP, o CPK, né? Então toda essa parte de inspeção, eu posso integrar outros instrumentos ao meu pilar de qualidade também para ajudar a fazer esse tipo de inspeção. Então uma balança que está pegando uma determinada número, quantidade de produto e pesando para saber se eu tenho sobrepeso ou não daquilo. Então, o pilar de qualidade também nos ajuda nessa iniciativa, legal? E vem aí também o pilar de manutenção, né? Que me gera todos esses indicadores de TTR, TBF, né? Hoje vocês vão ver aqui um pouquinho da demonstração do Henrique mais adiante, que vai mostrar o controle avançado de ferramental para nós, que faz parte do nosso modo de manutenção, legal? Então, isso também faz parte aqui do nosso produto, do nosso portfólio de vendas, tá? E aqui do lado direito, a gente tem toda a indústria 4.0 acontecendo, né? Com as plataformas de IoT, com os hardware de IoT, né? Com essas questões de relevância, anomalia, predição, sensorização, né? A gente tem ali mais dispositivo IoT para a gente também nos ajudar. Então, as soluções da WEG, junto com as soluções da TOTUS, nos dá todo esse portfólio de soluções voltados para a manufatura. Tá ok? Então, o que a gente busca, né? Então, dentro de uma visão operacional, mais que medir o desempenho ali, a gente busca melhorar resultado. No fundo, né, sendo bem objetivo, a gente busca melhorar resultado. Então, a TOTUS nos ajuda, né, trazendo essas soluções, né, trazendo essa evolução tecnológica
diariamente buscando novas soluções, crescendo o produto dela, né? Então ali aqui a gente pode ver todo um parque fabril, uma cadeia, né? Onde a gente tem ali a parte de acompanhamento de produção, né? Através de apontamento de produção, as paradas de máquinas, os refugos, como eu havia dito, dentro daquele pilar, toda a cadeia logística, né? Com a parte de materiais, de rastreabilidade, consumo real de matéria-prima, né? Fazendo ali controlando os piques de separação, a identificação, toda essa movimentação, a TOTOS traz isso para nós. As capturas de sensor, as capturas de sinais, né, de máquina através de sensores, comunicação direta com o CLP de máquinas para obter outras variáveis de processo, nós também somos capazes de fazer isso com o TOTOS MES, tá? Parte da qualidade, como eu havia falado, CP, CPK, os planos, medições, as inspeções, a gente também traz tudo isso para o nosso portfólio. A manutenção para abertura de ordem de serviço de manutenção, as paradas, as quebras, a ocorrência. Então vocês percebam que toda a cadeia aqui, a TOTOS é capaz de atender com as soluções, com a solução do TOTOS MES. Legal? Importantíssimo isso que eu vou dizer agora. A parceria com a TOTOS nos ajudou a simplificar a integração com o RP. Então hoje a gente tem uma integração nativa. Nós somos a única solução de MES aqui no Brasil hoje, né, que tem a solução, que tem uma integração nativa com os 3 grandes RPs da TOTOS, Proteus, DataSul e Logix. Então a gente consegue integrar com o RP ali para trazer no pilar de produção, quando a gente inicia a nossa jornada, né, informações de produto, grupo gerencial, as ordens de produção, os recursos. Então eu consigo pegar esse cabeçalho da ordem e descer isso. Quando envolve um escopo de materiais, por exemplo, eu consigo pegar ali toda a parte de lote de matéria-prima, toda a parte de ferramental, usuário, consulta de saldo, toda essa questão da engenharia, a gente consegue trazer isso, né? E também é uma verdade, eu reporto essas informações coletadas também para o ERP em tempo real, né? Então, quando a gente fala de quantidade boa, quantidade refugada, horas trabalhadas, o tempo trabalhado, fazer essas baixas de operações, encerramentos de ordem, os motivos de refugo, de retrabalho, os consumos de materiais, né? Esses consumos reais, esses movimentos, eu também consigo integrar isso e trabalhar dentro de uma integração simplificada, legal? Isso também, para quem é da área de TI, isso aqui nos traz um conforto, nos traz uma tranquilidade de um produto que a gente já tem aí há mais de 10 anos já no mercado, né, que a gente já vem utilizando, tudo bem? E aí, o TOTOS MES, ele traz ele é capaz de te apoiar nesse processo de simplificar a jornada da indústria 4.0, né? Já que ele traz um produto com uma plataforma no-code, né? É um produto ali que você não exige desenvolvimento, vamos falar assim, né? Para você utilizar, para você já dar esses primeiros passos. Então você tem um cockpit do operador, um cockpit que pode ser formatado de acordo com a evolução, com a maturidade de uso, né? Do dia a dia ali dos operadores, o monitoramento em tempo real, né? Então o pessoal de quem está fazendo gestão também tem toda essa parte de poder acompanhar em tempo real a sua fábrica, diversos tipos de relatórios de produção, né? Que estão ali sendo gerados em tempo real, dashboards para você conseguir construir isso e publicar isso, né? Para iniciar processo de gestão à vista, por exemplo. Isso também faz parte da solução TOTOS MES de forma nativa, né? Então você tem menos customizações, você tem um menor investimento, você tem ganhos mais rápidos, você tem mais valor chegando de forma mais rápida ali, né? Para nós aí no dia a dia, né? O TOTOS MES também tem uma estratégia bacana de simplificar a jornada de segmentos, né? Então, a gente tem ali templates já desenvolvidos de usinagem, né, com tratamento de duplo parte, múltiplas ordens, vida útil de ferramentais, questões de DNC, soluções de software DNC, parte de montagem, né, áreas, setores de montagem, com suboperações, publicação dinâmica de instrumentação de trabalho, gestão da sua linha de montagem, a gente já tem ali os templates também, questões de cortes de chapa, né, integração com Next, múltiplas ordens, isso que é um desafio, né, para esse tipo de processo,
controlar tudo isso. Você imagina que tem indústrias aí que coloca lá 100 ordens, né? São no corte de chapa você tem 100 itens diferentes sendo cortados ao mesmo tempo. Então o TOTS MES já traz essa simplicidade para dentro desse processo. Injeção de plástico com acompanhamento de tempo de ciclo, vida útil de moldes, com diferentes capacidades, múltiplas ordens. A gente também já tem templates aqui de injeção de plástico prontos, né? E isso, mais uma vez, trazendo uma maior aderência para os seus processos, né? Esses templates, então a gente busca trazer uma maior aderência para esses seus processos. Como eu havia dito lá no início da minha apresentação, a VEG é uma empresa verticalizada e tem tudo esse tipo de processo aqui que vocês estão vendo, né? Então a gente tem essa aderência. Menor investimento, porque agora já tem um produto pronto, então você não precisa customizar isso, né? Então já você te traz um menor investimento, um ganho mais rápido e mais valor para o nosso projeto aqui. Legal? Nós vamos fazer o seguinte, gente. A gente está aqui com 40 minutos de apresentação. Eu vou trazer uma breve demonstração. Eu vou passar a tela agora a palavra para o Henrique. O Henrique vai demonstrar, então, para nós um pouco da nossa gestão ali de ferramental. Legal? O Henrique, depois, cada um de vocês, se precisarem de uma apresentação específica, se quiserem trazer mais pessoas para a apresentação, a gente pode fazer uma dedicada para vocês, para cada um de vocês, tá ok? Mas o Henrique agora vai trazer uma apresentação para nós. Henrique, tá com você agora. Perfeito, ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Eu te ouço, Henrique. Vou compartilhar a tela aqui rapidinho com vocês, tá, pessoal? Vocês estão vendo minha tela? Então, brevemente, pessoal, eu vou passar aqui por um PowerPoint para mostrar para vocês como que vai ser essa jornada, né? Então, a gente pode perceber que a gente vai passar por três personas: o operador, o manutentor e o gestor. A gente vai iniciar com o operador, tá? E quando eu for para o manutentor, eu também vou deixar registrado para que vocês consigam acompanhar a demonstração, ok? Então aqui a gente já está no cockpit do operador. Então a gente imagina que o operador chegou no chão de fábrica, bipou o seu crachá, fez o login e já está aqui, ó, no card do operador que ele já entrou, ok? Aqui a gente já tem a fila de ordem já sequenciada pelo PCP com os status de abastecimento da nossa ordem para ver se a nossa ordem já está realmente abastecida de acordo com o padrão, ok? Quando a gente expande o card, a gente pode observar que a gente tem algumas informações da ordem, a gente pode fazer empenho, devolução, e a gente também tem os documentos técnicos, no qual vai estar liberando para que o operador consiga iniciar a ordem de produção, ok? Então a gente aqui tem uma questão de bloqueio de início de operação sem a leitura do documento. Então o operador tem que fazer a leitura do documento técnico, né? Aqui a gente tem já um molde no qual o operador vai estar vendo o número de cavidade, vai estar vendo se está os diâmetros certinho, para que ele possa estar fazendo a alocação desse molde, né? Quando eu faço a leitura do documento, a gente pode perceber que o nosso botão de setup já foi liberado para a gente estar dando início no nosso setup. Quando a gente faz o setup, o que o operador está fazendo? Está literalmente fazendo a configuração do molde. É o momento em que ele fixa o molde na máquina de forma segura, e caso ele tenha alguma dúvida, ele pode acionar a cadeia de ajuda, como o Leonardo ele havia comentado anteriormente. Aqui a gente já fez o nosso checklist de setup, e a gente tem um belo ponto. O operador alocou o ferramental, o molde lá na injetora, mas ele esqueceu de registrar, e ele vai dar início na ordem de produção. O que, que vai acontecer? O nosso sistema ele não permite que ele dê início na ordem de produção sem registrar que ele alocou aquele ferramental de forma correta. Então aqui já aparece a mensagem de que ele alocou o molde 2111, porém ele não está ainda registrado aqui. Então o que o operador deve fazer? Deve acessar a troca de ferramentais e a própria engenharia traz para ele qual ferramental ele alocou na máquina. Olha que interessante. Então aqui a gente já pode ver que o ferramental 623 está aqui e a gente pode já observar algumas informações. Qual que é o endereço que ele vai entrar, qual que é o contexto da alocação, então a gente vai estar alocando neste produto, nesta ordem, e qual a vida útil desse nosso ferramental e quantas manutenções ele já passou. Olha que interessante. Selecionando o salvar, a gente já vai estar alocando e registrando o nosso molde. Olha só que interessante. E ele já aparece aqui a nossa vida útil. Ó. A gente já está com 99%.
Agora que o nosso molde já está registrado e alocado de forma correta na nossa injetora, a gente pode sim dar início na operação, ok? Aqui, como a gente está no ambiente de demonstração, eu vou fazer um apontamento manual, tá, pessoal? Só para a gente ver essa vida útil aqui exceder. Então, aqui eu vou estar fazendo um apontamento de 50 peças. A gente pode perceber que já temos um fator 2 de tanto por peça quanto por quilo, né? E fiz esse apontamento. Quando eu faço esse apontamento, a gente pode perceber que a nossa performance aumenta, o nosso OEE aumenta e também a questão da nossa qualidade aumenta. E olha só aqui o nosso molde excedeu a vida útil. O que acontece agora nesse momento? A gente pode observar que a máquina continua em produção, né? Mas a gente não está conectado a um IoT. Então aqui eu vou estar fazendo uma simulação de parada não identificada. Então nosso operador vai estar colocando uma parada não identificada por conta que excedeu a vida útil desse ferramental, desse molde, ok? Então imaginamos que a máquina parou, porque o molde não está com a vida útil adequada para estar dando a continuidade na produção. O que o nosso operador deve fazer? Deve retirar esse molde e tirar do registro, né, de que ele não está mais dentro dessa máquina. Ele tem que sair. Então a gente já vai colocar aqui no endereço o endereço de saída. Então aqui a gente já está contando com a rastreabilidade do nosso ferramental. A gente sabe onde é que ele está, né? Então aqui eu estou tirando o nosso ferramental da nossa máquina e já tirando também o registro dele. Por isso que aqui agora vai ficar sem ferramental no card de ferramentas, ok? Olha só que legal. Agora eu estou indo para outra persona, tá, pessoal? Tirando aqui o ferramental, já acionada a cadeia de ajuda, o nosso ferramenteiro ele já recebeu essa notificação no Teams, via Telegram, e-mail. O que ele vai fazer? Ele vai chegar na máquina do operador e vai dar uma entrada na manutenção. Então aqui seria a telinha do ferramenteiro, ok? Então aqui a gente pode acessar a entrada na manutenção, colocar aquele ferramental 623 no qual estava na máquina anteriormente, a gente já pode perceber que o molde já está aqui. A gente seleciona o endereço de destino, que nesse caso é a ferramentaria no qual vai iniciar a manutenção desse molde e qual é o tipo de manutenção, se é uma manutenção corretiva, preventiva ou até mesmo preditiva. Aqui nesse caso, como excedeu a vida útil, é uma manutenção corretiva mesmo. E eu posso confirmar a entrada da manutenção. O que está acontecendo agora? Vou voltar lá para o PowerPoint para vocês conseguirem acompanhar. Feita a entrada na manutenção, é literalmente o manutentor chegar lá no chão de fábrica, pegar aquele molde e começar a fazer a manutenção dele para que a vida útil seja zerada novamente, ok? Então, depois de ter feito a entrada na manutenção, ter feito toda a manutenção no molde, a limpeza, ou enfim, o que o nosso manutentor pode fazer? Ele vai fazer agora a questão de registrar que foi feita essa manutenção. Então a gente pode ver que aqui no botão de registro de manutenção, a gente vai endereçar o endereço no qual o meu ferramental, o meu molde está, que aqui no caso é ferramentaria, e vou registrar. Aquele molde 2111 foi feita a manutenção e pode zerar a vida útil dela, porque já está limpo, já foi feita a manutenção, tudo ok. E aqui a gente tem alguns valores no qual a gente pode estar capturando a vida útil do nosso ferramental. Olha que interessante. É por tempo trabalhado, por quantidade de peças refugadas, quantidade de ciclo, tempo de uso, retrabalho, desgaste percentual, peças boas, peças totais ou até mesmo data de vencimento, ok? Confirmando esse registro de manutenção, o manutentor está dizendo ali para o operador, olha, eu fiz a manutenção desse ferramental, desse molde, e já está pronto para você estar utilizando novamente, ok? Já está tudo ok. Então agora o nosso operador aqui no cockpit, ele pode acessar a troca de ferramentais como no início da demonstração e pode selecionar essa nossa ferramental novamente. Olha só, o molde 2111 agora ele não está mais com 101% de vida útil, está zerado. E o contador de manutenção de 9 já foi para 10. Então olha só que interessante. O controle toda da rastreabilidade, vida útil, manutenção, está tudo sendo registrado aqui no sistema. Ok? Alocando o nosso ferramental de novo na máquina e registrando ele, aqui eu estou dizendo, meu operador ele colocou o ferramental lá na máquina e aqui eu já registrei que aquele ferramental já está ok para dar início na operação novamente. E aqui a gente consegue apertar o play e iniciar a nossa operação novamente, ok? Visto isso, o que a gente tem também de opções? A questão de solicitação de kit. Vamos supor que nessa nossa injetora a gente precisa de mais de um molde porque está tendo muita operação, e, enfim, o que o nosso operador pode fazer?
uma solicitação de kit, pedir para que o operador não coloque somente um ferramental, mas sim coloque um kit inteiro, vários moldes, etc, né? Então a gente vai estar aqui colocando qual que é a nossa máquina, qual que é o endereço de preset, qual que é a ordem de produção que vai estar sendo feita essa solicitação de kit e qual que é a operação. Aqui nesse caso a gente tem duas operações, vou colocar na operação 10. O que o operador deve fazer? Deve selecionar qual que é o molde que ele necessita para essa operação e essa ordem. Então aqui ele consegue estar colocando, temos ferramentais identificados, ferramental sem número de série, aqueles ferramentais que acabam a vida útil rápido e são descartados, né? E o ferramental de instrumento. Aqui nesse caso tem o ferramental identificado, tem alguns moldes, né? Tem o molde 2209, o molde 1905 e eu posso estar alocando aqui esses moldes para que a gente possa estar fazendo um kit. Aqui nesse caso já deixei pronto, então a gente pode imaginar que o nosso operador ele já fez a questão da solicitação de kit e agora veio lá a notificação para o ferramenteiro. Olha, você precisa fazer o atendimento, como que funciona? O manutentor, ele vai chegar aqui no cockpit do manutentor, deixa eu só acessar aqui rapidinho, e vai atender essa solicitação. Aqui nesse caso eu vou colocar a injetora 1, e aqui a gente já pode perceber que tem já algumas solicitações de kits, olha só que interessante. E aqui nesse caso, eu vou estar vendo essa daqui, ó, ferramental individual, molde 2109 e molde 52. O que o nosso ferramenteiro tem que fazer? Ele tem que dar continuidade, né? Ele tem que confirmar que esse atendimento foi feito. Então ele aperta no continuar, ele seleciona qual que seria o kit que a gente vai estar utilizando. Aqui eu posso estar colocando no kit usinagem, kit ferramentas, etc. Aqui eu vou estar colocando no kit ferramentas e vou estar finalizando. Aqui a gente também consegue estar controlando a quantidade, tá? Então, quando se trata de um ferramental identificado, a gente não consegue colocar a quantidade de ferramentas, de moldes. Mas quando se trata de um ferramental sem número de série, que são descartados, a gente consegue estar colocando a quantidade, ok? Então, o nosso ferramenteiro ele vai estar finalizando essa montagem, já aparece uma mensagenzinha aqui para ele de que ele realmente está confirmando, e eu finalizo. Feito isso, o nosso operador lá no cockpit, agora ele tem uma outra opção. Além de fazer a entrada num ferramental só, ele também pode adicionar um kit. Então, olha só que interessante. A gente tem aqui as opções kit de ferramental. Quando ele seleciona o kit, aqui nesse caso a gente utilizou o kit ferramentas, ele já vai ter uma gama de opções, né? Aqui eu tenho diversos moldes, ele consegue daí alocar todos esses moldes na máquina sem problema nenhum, ok? Agora mudando de persona, já fizemos essa jornada de ferramental, colocamos, alocamos, fizemos a manutenção. Como que o gestor visualiza tudo isso, né? Então, vindo agora para a tela do gestor, a gente pode perceber que estamos no relatório posicionamento de ferramental, no qual a gente consegue ver toda aquela movimentação que a gente fez, né, com o molde aqui. Então a gente consegue ver o código de ferramenta, o nome, a origem, o grupo, a matriz, o tipo, o endereço, né? Então a gente pode perceber que temos diversos endereços, tipo de endereço, classificações, enfim. Caso essas informações ainda não sejam suficientes, aqui na lateral, nas colunas, a gente consegue estar alocando um monte de colunas aqui no qual a gente pode estar personalizando da melhor forma para o gestor, ok? Além de poder filtrar por código, filtrar por origem, filtrar por nome, para você localizar aquele ferramental. No caso, a gente estava colocando o ferramental 2111, deixa eu tirar aqui, a gente já consegue observar ele também de uma forma bem tranquila. Deixa eu ver se aqui eu tenho esse ferramental. Ah, aqui eu não tenho ferramental, mas está tudo bem. Vindo para a próxima tela. Ponto de manutenção de ferramental avançado. Olha que interessante, que a gente já está indo para um relatório totalmente diferente, né? Com um princípio de pontos de manutenção. Então, quais foram os ferramentais que passaram por algum tipo de manutenção, né? A gente tem o ferramental 02, 03, 04 e assim por diante. A gente também tem o controle de tempo de uso desse ferramental, que é muito importante, né? Quanto tempo esse ferramental ficou nessa máquina? Quanto tempo levou para fazer a primeira manutenção? A gente consegue ter todo esse controle através deste relatório, ó, tempo trabalhado, o máximo de peças que ele fez, peças boas, peças refugadas que ele passou. Aqui a gente tem um controle total, né, da vida útil daquele ferramental, daquele molde, daquele inserto, daquela broca, etc. E além desses relatórios, o gestor ele tem mais essa gama de opções para estar vendo duração real versus prevista, posicionamento, situação atual, análise de vida útil,
Porém, eu trouxe esses dois relatórios que são os mais importantes agora para essa demonstração, só para vocês sentirem um gostinho de como funciona, né? Indo para a próxima tela, a gente agora está falando sobre dashboard andão, como o Leonardo ali havia comentado anteriormente, né? Além de a gente ter a visualização por relatórios, o gestor consegue montar um andon para que no chão de fábrica, para aquele manutentor ou para aquele inspetor, ele tenha essa visualização de forma clara, né? Então imaginem que lá no setor de manutenção de ferramentaria, o ferramenteiro ele tem essa visualização na televisão, numa televisão de 50 polegadas, enfim, e ele consegue ver qual é a máquina que para do nada, né? Deu uma parada não identificada, mudou o motivo de parada, enfim, ele já consegue agir em cima dessa ação, né? Desse problema. Assim ele consegue ir na máquina de forma mais efetiva, mais rápida e assim já solucionar o problema, já que na cadeia de ajuda, quando o operador fez o alarme autônomo, ele já vai receber de forma bem clara. Vou até trazer aqui para vocês uma breve informação de como chega para o ferramenteiro, né? Olha só, então é literalmente uma mensagenzinha, ó, aguardando manutenção, aí aparece o usuário, qual foi a mensagem que o usuário deixou, qual que é o recurso, qual que é a ordem de produção, o produto, operação, a data e o horário, né? Então, todas essas informações, o manutentor, o inspetor, o ferramenteiro vai ter lá no seu tablet, no seu celular, no seu computador, para poder já estar agindo em cima desse problema, ok? Leonardo, volto contigo. Obrigado, Henrique. Boa. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês novamente, que eu quero, antes da gente encerrar, eu também quero ver aqui a questão das perguntas, né? Mas quero mostrar mais uma coisinha para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês já estão vendo minha tela, correto? Henrique, se estiver vendo, me fala comigo. Sim, estamos vendo. Legal. Então tá, nós acabamos uma breve demonstração aqui, como eu falei ali, eu reforçando aqui para vocês, é tudo muito rápido, a gente pode fazer uma específica aí quando vocês precisarem, mas a gente também quer encerrar aqui trazendo alguns cases e vendo aqui quais são as perguntas que possam surgir aqui, né? Então aqui, ó, aqui são alguns dos principais players aí que a gente tem hoje utilizando o sistema. Isso é importante ser dito, eu acabei esquecendo de dizer, o TOTUS MES, ele foi desenvolvido para ser flexível bastante para atender qualquer tipo de indústria. Legal? Então a gente tem automotivo, embalagem, móveis em madeira, eletroeletrônico, bebida, farma, química, minerais, têxtil, plástico, borracha. Então aqui são alguns dos nossos clientes que utilizam a solução hoje, tá bom? Gente, a mensagem que fica no final aqui é: vamos juntos nessa jornada? Contem conosco para apoiá-los, contem conosco com toda essa expertise, essa experiência que a gente tem para indicar a vocês o melhor caminho. E eu diria também que assim, a gente faz um trabalho bem bacana que é entender a maturidade que vocês têm hoje. Então contem conosco, tá? Dúvidas, perguntas? Eu não vi se tem alguma ali, Rodrigo. Chegou a olhar? Tem uma aqui, ó. Cliquei. Ah, o Fernando só disse sim. Alguma pergunta? Não? Se não tiver, a gente pode encerrar, Rodrigo. Eu agradeço então vocês. Obrigado pela oportunidade e contem conosco aí. Abraço, gente. Boa semana. Fernando, até já.